Olá, bem-vindos ao Poucos Minutos. Hoje, vamos mergulhar em um dos segredos mais intrigantes e sombrios da história da Igreja, o Grimório do Papa Honório. Preparem-se para uma jornada no tempo, onde a fé e a magia se encontram em um livro que, dizem as lendas, foi escrito por um papa. Imagine a Idade Média, um período de profunda religiosidade, mas também de superstições e medos. A Igreja Católica, com seu vasto poder, era guardiã da fé, mas também combatia ferozmente qualquer desvio que pudesse desafiar sua autoridade. No entanto, por trás das paredes de mosteiros e castelos, sussurros sobre um livro proibido começaram a circular. Um livro que não era apenas heresia, mas que supostamente concedia ao seu leitor o poder de invocar demônios e controlar espíritos. Esse livro é o Grimório do Papa Honório. Mas quem foi o Papa Honório? A história oficial da Igreja registra vários papas com esse nome. O mais comumente associado a este Grimório é Honório III, que foi papa de 1216 a 1227. Ele é lembrado por ter aprovado a ordem franciscana e por ter tentado organizar uma nova cruzada. Um líder da Igreja, homem de fé, seria possível que um homem de sua estatura tivesse realmente escrito um livro de magia negra? A própria ideia parece absurda, uma contradição flagrante. O Grimório em si, o Grimório Honorii, é uma obra fascinante e aterrorizante. Ele não se apresenta como um tratado herético, mas como um manual para sacerdotes. Sim, você ouviu direito. Um manual para sacerdotes que desejavam ter poder sobre os espíritos malignos. O livro instrui como realizar exorcismos complexos, como consagrar círculos mágicos e como invocar demônios para obter informações ou para que eles realizem tarefas. Mas não pense que é uma simples lista de feitiços. O Grimório é meticuloso, detalhado, com rituais que exigem longos períodos de jejum, orações específicas e a utilização de diversos objetos litúrgicos, mas de uma forma subvertida. Por exemplo, ele descreve como se deve preparar o altar, acender as velas e até mesmo quais cores de vestes o mago ou, como o livro sugere, o sacerdote deve usar. Tudo isso misturado com invocações que misturam nomes divinos com nomes demoníacos em uma dança perigosa entre o sagrado e o profano. Uma das partes mais chocantes é a invocação direta a Lúcifer, Beelzebub e Astaroth, pedindo que eles se submetam à vontade do conjurador. O livro promete que, ao seguir suas instruções, o sacerdote pode forçar esses demônios a aparecer e a obedecer. Mas de onde veio essa ideia de que um papa teria escrito tal abominação? A teoria mais aceita pelos historiadores é que o nome de Honório foi usado para dar credibilidade e um ar de autoridade ao Grimório. Na Idade Média, atribuir uma obra a uma figura de renome, especialmente religioso, era uma tática comum para que o texto fosse levado mais a sério. Mesmo que o conteúdo fosse questionável, imagine a ironia. Um livro de magia negra que se apresenta como um guia papal. Isso por si só já é um convite ao mistério. O Grimório não surgiu do nada. Ele é, na verdade, um exemplo clássico da literatura de grimórios que floresceu na Europa a partir do século XIII. O Grimorium Honorii bebeu de fontes mais antigas, como a Clavícula Salomonis, a Chave de Salomão, um grimório lendário que se dizia conter os segredos de invocação de demônios e anjos que o rei Salomão usava. A Chave de Salomão, por sua vez, tem raízes em textos cabalísticos e místicos judaicos. O Grimório do Papa Honório é como um rio que absorveu a água de diversas correntes místicas e mágicas ao longo dos séculos. Apesar de sua suposta origem papal, o Grimório de Honório foi prontamente condenado pela Igreja. Ele foi colocado na lista de livros proibidos, o Index Librorum Prohibitorum, e sua posse ou estudo era considerado uma heresia grave. As pessoas que eram pegas com cópias do Grimório poderiam enfrentar a Inquisição, com todas as suas terríveis consequências. No entanto, a proibição só aumentou o fascínio pelo livro. O que é proibido geralmente se torna mais desejado, não é mesmo? E o Grimório não ficou restrito à Europa. Ele foi traduzido para várias línguas, incluindo o francês e o inglês, e suas cópias se espalharam por todo o continente. Há relatos de que ele chegou até o Novo Mundo, levado por colonizadores e mercadores, perpetuando sua lenda em terras distantes. Mesmo hoje, é possível encontrar edições modernas, muitas delas baseadas em manuscritos antigos que sobreviveram à perseguição da Igreja. Uma das características mais notáveis do Grimório de Honório é sua pretensão de empoderar o sacerdote a um nível quase divino, permitindo-lhe comandar as forças do inferno. Ele argumenta que,
Como os sacerdotes possuem o poder de Deus, através da Eucaristia e dos sacramentos, eles teriam uma autoridade inerente sobre os demônios. Essa é uma ideia audaciosa, perigosa, e para a Igreja absolutamente inaceitável. Subverter o poder sacerdotal para fins de magia negra era uma blasfêmia de proporções épicas. Mas o que isso nos diz sobre a mentalidade da época? Nos mostra que, mesmo em um período dominado pela fé cristã, havia uma profunda crença na existência e na influência de forças sobrenaturais, tanto divinas quanto demoníacas. O Grimório não é apenas um livro de feitiços, é um reflexo do medo e da curiosidade humana em relação ao desconhecido e do desejo de controlar aquilo que parece incontrolável. Pense nas consequências de um livro como este. Se as pessoas realmente acreditassem que um sacerdote poderia invocar demônios, isso poderia abalar as fundações da fé, poderia gerar pânico, acusações de bruxaria e uma desconfiança generalizada. É por isso que a Igreja agiu com tanta veemência contra ele. Não era apenas uma questão de heresia teológica, mas de ordem social e controle sobre a população. E as lendas em torno do Grimório só cresceram com o tempo. Dizem que muitas cópias foram queimadas em fogueiras públicas, que seus leitores foram amaldiçoados e que aqueles que tentaram seguir seus rituais tiveram destinos terríveis. Histórias de pactos demoníacos, de riquezas inexplicáveis e de mortes misteriosas foram associadas ao livro, tornando-o ainda mais temido e, paradoxalmente, fascinante. Mesmo nos dias de hoje, o Grimório do Papa Honório continua a ser um objeto de estudo para pesquisadores de ocultismo, historiadores e curiosos. Ele representa um elo entre o mundo da Igreja e o mundo da magia, um ponto de intersecção onde os limites entre o bem e o mal, o sagrado e o profano, se tornam incrivelmente tênues. Ele nos lembra que a história humana é muito mais complexa e cheia de contradições do que muitas vezes imaginamos. Será que o Papa Honório III realmente teve alguma ligação com este Grimório? Provavelmente não. É mais crível que seu nome tenha sido sequestrado por ocultistas para dar peso à sua obra. Mas o fato é que o Grimório existe e sua lenda persiste, um testemunho do poder da crença e da eterna busca humana por conhecimento. Mesmo que esse conhecimento seja proibido e perigoso. O Grimório do Papa Honório é mais do que um simples livro de feitiços. É um portal para entender uma época, uma mentalidade e a complexa relação da humanidade com o mistério. É um lembrete sombrio de que, mesmo sob o manto da fé, as sombras da curiosidade e do poder sempre encontrarão um caminho. E com essa reflexão instigante, encerramos mais um poucos minutos. Esperamos que esta viagem ao passado misterioso tenha despertado sua curiosidade. Até a próxima!